Olá, esse é mais um vídeo com exemplos de regressão linear múltipla para a gente discutir um pouco mais o workflow completo ou exemplos completos usando essa técnica e se divertir um pouco com conjuntos de dados. Nesse sentido, eu vou usar para esse vídeo um conjunto de dados que eu criei para ele, que tem, vou carregar ele aqui e mostrar para vocês, que tem dados sobre todas as candidaturas a deputado federal em 2018 no Brasil. A gente teve a eleição para deputado federal em 2018 e eu baixei dados do TSE, alguns via CEPESP, alguns diretamente do site do TSE, alguns do Parlametria, um projeto que eu participo, e cataloguei aqui o CPF de todo mundo que concorreu, né, que se candidatou, o Estado, o patrimônio que essa pessoa declarou ao TSE em valores totais, e aqui antes, assim, esse meu primeiro código ele já vai filtrar, ainda não está filtrado, não, já mostra os filtros. O patrimônio completo, a raça que essa pessoa declarou para o TSE, sexo, idade, quantidade de votos, né, recebida na campanha, o partido e o total da receita da campanha dessa pessoa. Então a diferença aqui, uma diferença importante, eu tenho duas variáveis que tem a ver com dinheiro aqui. Eu tenho o total de patrimônio que a pessoa diz que tem, se ela é rica, se ela não é. Né? Você vai ver que tem gente que declara um patrimônio de 1 centavo e tem gente que declara um patrimônio de, vamos contar aqui os zeros, 3, 6, 9, 12 bilhões ou 1,2 bilhão. Uma coisa assim. Tem gente bilionária concorrendo também. E, por outro lado, a receita, a quantidade de dinheiro recebido pela campanha, que não seja da própria pessoa, tá? Seja do partido ou de outras fontes, o total destinado está aqui. Né? Tem gente que recebeu, declara que recebeu R$1, e tem gente que declarou que recebeu R$2,5 milhão também na sua campanha. Tá? O que eu estou interessado nessa análise, particularmente, é em ver como a quantidade de votos varia em função de características da pessoa concorrendo e da campanha. Né? Em função, será que pessoas que têm maior patrimônio conseguem mais votos em geral? Será que pessoas que têm campanhas mais caras conseguem mais votos em geral? Será que pessoas brancas ou não brancas recebem mais votos, menos votos? E como essas coisas acontecem juntas, como é o efeito de cada uma delas isolado do efeito das demais. Essa é uma das análises possíveis, tá? Eu até acho que tem uma outra muito interessante, que é saber se as pessoas com certas características recebem mais dinheiro para suas campanhas ou não. É possível ver também aspectos relacionados aos partidos, a outras características. Eu vou me ater aqui até como variável de resposta ou variável dependente a quantidade de votos recebido pela pessoa que concorreu. Tá? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha fonte para ficar mais legível. Eu já dei uma olhada nos dados e eu vi ali que tem pessoas que declaram receita de 1 na sua campanha, tem pessoas que declaram patrimônio de R$1 ou 0 ou 1 centavo. Eu vou fazer um filtro aqui e vou considerar apenas pessoas que declararam uma receita na sua campanha razoável, que tem um patrimônio de pelo menos R$1.000, e eu vou simplificar também a análise de raça. Né? O TSE tem várias raças possíveis ou cores de pele para você se declarar. Eu vou apenas considerar uma variável dizendo se a pessoa é branca ou não branca. Né? A imensa maioria dos candidatos é branco, então eu vou fazer essa análise aqui. Ao fazer esse filtro, a gente nos resta 3.600 candidaturas no Brasil, com as características que a gente já viu aqui. Né? Uma análise descritiva rápida e resumida aqui, já preparada antes para acelerar nosso processo, é que, bom, se eu olho a relação entre a primeira que me vem à mente, né? Se as pessoas que são mais ricas, que declaram maior patrimônio, se elas recebem mais votos no fim da campanha, bom, a gente são duas variáveis que têm distribuição muito enviesada, muito concentrada em valores baixos, com caudas muito longas, né, com valores extremos muito altos. Você tanto tem pessoas que declaram aqui patrimônios superiores a 40 milhões, quanto pessoas que recebem, né, uma quantidade de votos muito grande. Aqui eu dividi por 1.000 e dividi por 1 milhão aqui o patrimônio. Mas, e é importante ver que a relação não tem nada de linear entre as duas, né?
mas se eu ponho aqui escalas de log, ou seja, se eu transformar as variáveis, a gente começa a ver uma relação que já parece mais linear, né, entre o patrimônio e a quantidade de votos. Ela parece ser linear, positiva, relativamente fraca, né? Mas eu vejo que há uma certa tendência de que pessoas que têm mais patrimônio recebam uma maior quantidade de votos. Não estou dizendo que é o patrimônio, que é a riqueza delas que faz o voto acontecer. Pode ser que as pessoas sejam mais ricas porque já têm mais capital social, que existem outras características que eu não estou medindo que expliquem ambas as variáveis. Não existe relação de causalidade, mas existe uma relação de co-ocorrência, de correlação aqui que a gente vê nesse gráfico de dispersão. De maneira semelhante, vou rodar aqui todas as outras, de maneira semelhante, se nós olhamos a relação entre o custo da campanha total, né, aqui, e a quantidade de votos recebidos, a gente vê que existe uma relação, ela não é muito linear, assim, ela começa menos linear e depois, né, parece subir mais, mas eu vou esticar um pouco a corda aqui, vou considerar que existe uma relação mais ou menos linear que eu vou modelar aqui, entre, de novo aqui, né, estou olhando as variáveis transformadas, então é uma relação linear entre o log do custo da campanha e a quantidade de votos, o log da quantidade de votos recebidos. Da mesma maneira, se eu olho a relação entre ser branco ou não e o log da quantidade de votos, eu vejo que parece existir uma relação, não existe uma diferença, estou olhando aqui medianas, não estou olhando médias, mas parece existir uma diferença. E da mesma maneira, se eu olho a relação entre sexo e quantidade de votos, eu vejo que ser homem está associado com receber uma maior quantidade de votos em geral. Nós vamos usar esses dados para fazer dois exemplos de análise. Um onde nós fazemos uma análise com muitos coeficientes, considerando todos os dados de uma vez, e outra onde nós fazemos, vou simplificar um pouco o modelo, e vou fazer muitos modelos para conjuntos de dados diferentes. Para o primeiro caso, eu estou interessado mesmo em criar um modelo que vai ter todos os, vou chamar aqui de M1, que vai ter todas essas variáveis que me interessam aqui, né? O que me interessa a princípio é como variável de resposta o log, vou colocar de 10 aqui, da quantidade de votos recebidos, em função de, vou até começar com uma variável só aqui, em função do log de 10 aqui do patrimônio que essas pessoas, da receita, total receita que essas pessoas declararam na sua campanha. Data igual Candy, é o meu primeiro modelo. A gente sempre olha aqui os coeficientes do modelo e o ajuste do modelo. Vamos ver aqui tudo de uma vez. Para coeficientes do modelo, eu encontrei aqui que o modelo é do tipo log 10 votos é igual a 1.25 mais log mais 0.53 vezes o log 10 do total receita. Bom, o que eu estou dizendo aqui então, é que existe uma relação linear entre o log dos votos e o log da receita do custo da campanha, né, que ela é positiva e ela é do tipo que se eu aumento uma unidade de log 10, ou seja, se eu multiplico por 10 a receita da campanha, eu vou aumentar em 0.53 o log dos votos. Tá? Então eu vou multiplicar os votos por uma quantidade que é menor do que log 10. Já vou transformar essa função aqui para a gente tentar raciocinar mais com ela, mas antes disso deixa eu olhar o ajuste. E olha só, eu acho que é bem notável, impressionante que assim, 48% da variação, da diferença na quantidade de votos, no log da quantidade de votos, é explicado apenas pelo custo da campanha. Campanhas mais caras estão associadas com receber mais votos, sim, e estão associadas. 40% da diferença entre as campanhas, entre a quantidade de votos das campanhas, pode ser explicado somente com essa variável, apenas com o total de receita da campanha envolvida. Manipulando essa função, a gente consegue exponenciar os dois lados e dizer que votos é igual a 10. Eu exponencio a 10, né? Os dois. Faço exponencial na base 10 dos dois lados. E esse lado aqui vai ficar 1.25 vezes, ou seja, 10 elevado a 1.25 vezes
a total receita exponenciado a 0,53. E aí eu posso reescrever mais uma vez essa função, trocando isso aqui por uma constante, né? Que será, faltou um 5, 17,8 vezes total receita elevado a 0,53. Tá? Essa é a função, né? É uma função polinomial que mostra que os votos crescem em função de total receita. Esse crescimento, esse expoente aqui é menor do que 1, isso quer dizer que ela não vai crescer mais rápido do que uma função linear, ela vai crescer desacelerando, né? Posso até fazer uma visualização rápida aqui para ver como seria um caso. Por exemplo, eu posso colocar aqui que o total receita vai variar no sentido aqui de 1.000 até 100.000. Isso vai dar um data frame meio grande, mas serve para o nosso exemplo aqui. E votos vai ser igual a isso aqui. Vou calcular os votos dessa maneira. Estou calculando aqui um data frame de 99.000 linhas, que tem a quantidade de votos estimada para cada receita aqui. E eu posso visualizar isso para que a gente... não tem x aqui, né? X igual a total receita, y igual a votos. Y igual a votos. E aí a gente vê como o número de votos esperado, segundo o modelo que a gente encontrou, cresce em função da receita da campanha, né, de maneira não linear, de maneira que vai desacelerando ao longo do tempo. Esse é só um exercício para entender a função a qual a gente chegou a visualizá-la de mais maneiras. Tá? Tem uma forma mais prática de visualizar ela, inclusive, que tem uma função desse pacote Modeler. Talvez eu não tenha carregado. Tá lá em cima. Eu carreguei ele, que me permite colocar aqui total receita. Vou fazer um data grid a partir do dado que eu tenho, que é cand, dizendo que total receita vai ser uma sequência along, uma sequência ao longo da variável total receita do cand original. Ou seja, estou criando um novo data frame com esse grid aqui, onde vai existir uma variável chamada total receita, né, criada a partir de total receita com 50 valores ao longo da... aqui é secrange, desculpa. Linguagem de programação errada. Com 50 valores. Isso aqui me cria um data frame que tem 50 valores, onde o primeiro é o menor valor de total receita e o último é o maior valor de total receita. Isso é bem útil para visualizar modelos, porque eu posso... eu posso visualizar, tá aqui, posso visualizar meu modelo aqui com esse data frame. Eu posso fazer M1, como a gente já fez em vídeos passados, aumentar esse dado para Visa aqui, e aí ele vai adicionar aqui para mim uma coluna que vai me dizer qual é o fit, né, qual é o valor estimado a partir de M1 para cada valor dos dados que eu estou passando. E aí com isso aqui eu posso fazer de novo meu ggplot. Eu apaguei, foi x igual a total receita, y igual a featured. Para ficar bem claro, deixa eu fazer com um ponto aqui. Esses são os 50 pontos aqui a partir dos dados, que mostram talvez de uma maneira melhor o que acontece com a função que a gente encontrou, que modela o total de votos recebidos a partir do total da receita. Só tem uma coisa que tem uma pegadinha nesse processo aqui. O fit, na verdade, aqui, depois do argumento aqui, o fit ele é o log dos votos, né? E aí eu estou visualizando aqui ele como se ele não fosse o log, como se ele fosse
o valor de fato eu preciso exponenciar, como a gente fez lá na transformação. Agora sim, aqui é o total de votos, né? 10 elevado ao fit, 10 elevado ao log dos votos. Aqui é o votos, são os votos de fato. Estou fazendo a transformação inversa para a gente visualizar aqui como variam os votos esperados em função da receita em todos os dados da nossa amostra. Esse foi nosso exemplo com um modelo mínimo, né? Um modelo só de uma variável preditora. Vou colocar aqui. E aí a gente vai agora fazer um segundo modelo que tenha mais variáveis que nos interessam. Né? E aí eu vou criar agora um modelo 2, pensando nisso, com as demais variáveis que me interessam. Tá? Então vai ser aqui, de novo, o log. Vou reaproveitar aqui o que eu já digitei. Mas vou colocar também o que a gente já visualizou ali em cima, que a gente sabe que importa, o log 10 do patrimônio das pessoas, mais se elas são brancas ou não, mais o sexo dessa pessoa, mais a idade dessa pessoa. Também acabei não mostrando ela na análise descritiva, mas eu também tenho dados sobre a idade da pessoa candidata. Assim como antes, eu vou olhar aqui logo depois. E aí, o que está dando errado aí? Bom, isso é só uma confusão do... Não, parece que tem um parênteses faltando aqui em algum lugar. Ou sobrando, no caso. Ok, fiz o meu novo modelo. E vamos olhar. Primeira coisa é que o R quadrado dele parece ter aumentado. Não lembro de cabeça, mas considerando essas demais variáveis, considerando esse conjunto de variáveis juntos, o poder de explicação do meu modelo foi de 48% da variância para 58% da variância. Então, esse modelo 2 agora explica bem mais as diferenças de quantidade de votos de diferentes candidaturas do que o modelo 1. Né? Teve um aumento substancial aí nessa escala de 0 a 1. Como é o formato desse modelo, o que a gente pode aprender com ele? Bom, vamos primeiro olhar aqui os coeficientes, né, em termos de sinal e de tamanho ou magnitude. Todos os coeficientes são positivos, exceto a idade. Isso quer dizer que ter uma maior receita na sua campanha aumenta o valor esperado, a quantidade de votos, a sua votação esperada. Ser mais rico aumenta, certo? Embora R$1 de patrimônio valha menos do que R$1 na receita da sua campanha, porque o coeficiente é menor. Então, se eu aumento em 1 unidade o log de patrimônio, eu tenho mais ou menos metade do efeito de aumentar em 1 unidade o log 10 da minha receita. O efeito é bem menor, né, aproximadamente metade da magnitude. Isso é interessante de saber, né? Ser rico conta, mas conta menos do que ter dinheiro doado para a sua campanha. Embora sejam duas coisas que talvez estejam correlacionadas, é importante olhar isso também. Ser branco aumenta a quantidade de votos esperada por você, né? Embora aumente menos do que multiplicar por 10 também, né, o patrimônio da pessoa. A gente pode fazer um teste, substituir aqui o log de 10 pelo log de 2 e ver se isso muda, se isso facilita a nossa interpretação. Vamos ver lá. Pois é. Agora a gente pode comparar, né, os coeficientes. Isso agora, aumentar uma unidade no log 2 de patrimônio significa duplicar seu patrimônio. E duplicar de novo, se aumentar mais uma unidade, duplicar de novo. Né? Mesma coisa, dinheiro recebido na sua campanha. Então, ser branco tem mais efeito do que duplicar o patrimônio de um candidato. Tá? Um candidato branco tem uma vantagem comparada, ou tem mais, a gente espera que ele receba mais votos comparado com um candidato não branco, né, em uma proporção que é maior do que a diferença entre dois candidatos, quaisquer que tenham, um deles tenha 10 vezes menos patrimônio do que o outro. Existe um efeito, né, então, que a gente pode comparar aqui com a riqueza e raça em eleições brasileiras. Ser branco, ou ser homem, por sua vez, aumenta
muito mais, é o maior efeito aqui, a maior diferença, né, é você ser branco, ela aumenta consideravelmente, né, aumenta em 0,35 o log 2, não, o log 10 da quantidade de votos que você vai receber. Tá? Precisaria manipular também a equação da função para saber, para ver o tamanho desse efeito aqui no voto esperado. É um efeito não linear, porque a gente está modelando o log de 10 do voto, mas dá para ver, dá para contar, dá para ver alguns exemplos. Por outro lado, vamos ver aqui, cada ano de idade diminui a quantidade de votos esperada para você. Então, para um candidato. Isso quer dizer então, que a idade tem um efeito negativo, as pessoas mais jovens tendem a receber mais votos do que as pessoas mais velhas, segundo nossos dados, os dados da nossa amostra. E a gente pode ver que esse efeito ele é para um ano, né? Então, um ano ele tem um efeito entre, se a gente fosse fazer inferência, né, entre 0,009 e 0,006 negativo. Então, ser mais jovem, branco, homem, rico e ter mais dinheiro na sua campanha são coisas todas que aumentam a quantidade de votos esperada na sua campanha. A gente pode visualizar o que acontece com esse modelo também, né, em alguns aspectos, usando de novo a mesma técnica que eu usei ali em cima com o Data Grid. Tá? Agora eu tenho mais variáveis, eu preciso definir todas essas variáveis para conseguir fazer uma previsão dos meus dados. Então eu vou colocar aqui o total da receita. De novo, a gente já viu como é que varia com o total da receita, né? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fixar o total da receita na mediana. Aí vou dizer aqui que o patrimônio sim, eu vou variar 50 pontos, ou 100 pontos até, ao longo do patrimônio. Vou dizer que as pessoas são brancas, vou dizer que é uma pessoa branca, os dados são só de pessoas brancas, que o sexo será masculino e a idade será a mediana das idades. Criei um data frame, né, que tem todas essas variáveis juntas agora, tem combinações de todas essas variáveis nesses valores que eu defini aqui, e eu posso usar isso para visualizar o meu modelo. Agora eu vou visualizar aqui em função do patrimônio. E vamos ver como é que o patrimônio, mantidas todas as outras, essa data grid aqui, né, ela mantém todas as outras variáveis fixas, e eu vario apenas o patrimônio. É assim que aumenta a quantidade de votos esperados para uma pessoa, para uma candidatura, em função do patrimônio dessa pessoa. Vou até dividir aqui o patrimônio por milhão, para a gente falar em milhões, né? Uma pessoa de 10 milhões, que tem um patrimônio de 10 milhões de reais, tem esse valor aqui esperado, mais ou menos de 12.500 votos, é isso mesmo? 15 mil, né? 12.500 votos, enquanto uma pessoa que tem 1 milhão vai ter bem menos votos esperados aqui, em torno de 5.000 votos esperados. Se você tiver 40 milhões, aí aumenta muito o seu o patrimônio, a quantidade de votos esperada. Aqui vocês repararam que não está aparecendo o bilionário, porque o bilionário provavelmente declarou que a campanha dele não recebeu nada de recursos, que são recursos fora dos recursos da própria pessoa. Tá? Esse dado que eu tenho aqui, ele considera apenas o que doações e o recebido do partido para a campanha de quem está concorrendo aqui. Bom, uma coisa que a gente pode ver também é como é que é a diferença de quem é homem e quem é mulher aqui. Posso fazer os dois, dizer agora que eu quero considerar os dois valores aqui. Feminino. Isso vai fazer com que o Data Grid crie todas as combinações dos demais valores com sexo masculino e feminino. Aí, para visualizar esse sexo, eu vou colocar aqui que vai existir uma cor igual a sexo. E a gente pode ver a diferença, né, da função. Essas pessoas, as pessoas para quem eu estou estimando aqui, quem é que eu espero, como é que eu espero que seja, né, a quantidade de votos recebida, ela tem o mesmo valor de todas as variáveis, a única diferença aqui é se ela é homem ou mulher. Tá? Eu posso fazer o mesmo princípio, inclusive, para ver também o que acontece se a pessoa for ou não branco
E agora eu vou precisar também colocar isso aqui. De alguma forma tem que colocar a variável no dado, né? E o que houve aqui? Agora sim. E agora a gente pode ver a diferença entre ser branco, né? Se a pessoa é branca, ela está nessa coluna da direita aqui, é um modelo para quem é... Os valores assumidos pelo modelo para quem é branco, tem uma idade mediana, tem um patrimônio que vai crescendo aqui e tem uma receita fixa na mediana também da campanha. Eu não posso variar todas as variáveis, porque senão minha visualização vai ficando muito complexa de ser mantida aqui, né? Mas eu queria mostrar um último exemplo aqui, que é onde eu não vou fixar mais a idade na mediana, vou fixar o patrimônio. E vou variar a idade. Aí eu vou mudar a visualização aqui de baixo também, né? Para visualizar em função da idade o que acontece com o valor do modelo, né? Considerando as demais variáveis também. Se tudo der certo, isso aí. Esse é o efeito, né? Como vai caindo o valor esperado da quantidade de votos que uma candidatura vai ter em função da idade da pessoa, do sexo e da raça. Também aqui em cima, true significa ser branco e false significa ser não branco, né? Ser uma pessoa de cor. Então a gente vê aqui os valores que nosso modelo estima. Isso me ajuda pelo menos muito a pensar sobre o modelo, a entender o modelo, a ver aspectos do modelo na prática, em situações, em exemplos concretos de dados. É isso sobre visualizar o modelo, né? Eu queria voltar aqui para, né, de novo, ter certeza que a gente sabe o que a gente fez, né? Ou revisar o que a gente fez. A gente criou um modelo que analisa como cresce a quantidade de votos em função de várias variáveis explicativas, né, ao mesmo tempo. Então, o efeito aqui da receita é o efeito da receita isolado do efeito do patrimônio, tá? É o efeito da receita considerando as pessoas que têm o mesmo patrimônio, que acontece se aumentar a receita da campanha delas. Vai aumentar, né, se aumentar o log da receita, vai aumentar nessa velocidade o log da quantidade de votos recebida. E assim por diante, né? Para as pessoas que têm a mesma receita, mesmo patrimônio, são da mesma raça, o que acontece se ela é homem ou mulher? Como se compara os votos esperados se eles são homens ou mulher, se eles são mais velhos ou menos velhos, tá? Eu não olhei aqui os valores da inferência de cada um deles, mas a gente podia olhar e ver quais são as faixas de valor de cada um dos coeficientes esperados para uma população de onde estão vindo esses dados, essa amostra de dados. Eu queria mostrar agora um outro ângulo, uma outra forma de usar regressão nesse contexto aqui, que eu acho que é legal também para ilustrar mais maneiras de usar. Para esse outro uso, eu vou partir aqui de um dado, de um código já pronto para agilizar nosso exemplo. Muitos modelos. E aí, esse código que eu vou fazer é o seguinte, o que ele faz? Ele agrupa os dados que eu tenho, originais lá, por estado, tá? E aí, para cada estado, esse nest aqui, ele faz o seguinte, ele cria um data frame bastante diferente, onde eu tenho o estado e eu tenho uma coluna, onde cada linha dessa coluna é uma tabela, é um table que tem todos os demais dados desse estado aqui. E aí, eu uso aqui no Mutate um pouco de programação funcional, baseada no map aqui, para dizer que eu quero, para cada um desses dados, o map está fazendo isso aqui, para cada um desses dados, fazer o fit de um modelo da quantidade de votos em função da receita da campanha. Estou fazendo log 10 aqui, tá? Vai ficar parecido, o coeficiente em si vai ficar um pouco diferente lá de cima. Então, eu vou fazer um modelo para cada dado desses aqui e vou guardar numa outra coluna de dados, que também que se chama modelo. Depois eu vou extrair os coeficientes dos modelos que estão nessa coluna, os 27 modelos que eu vou ter. Eu vou extrair os coeficientes com um tidy, que você já conhece, map, né, para cada modelo, execute tidy com esses parâmetros aqui. Depois eu vou extrair também o R quadrado para cada um dos modelos e eu vou extrair previsões para cada um dos modelos. O resultado é uma tabela, fiz as 27 modelagens, o resultado é uma tabela um pouco incomum para o que a gente vem mexendo aqui, mas que ajuda muito para a gente
trabalhar com esse tipo de situação, tá? Olha só, coeficientes aqui na verdade tem 7 variáveis, né? Ajuste na verdade tem 15 variáveis. E aí depois disso eu posso acessar cada um dessas colunas separadamente. Eu vou pegar aqui o Data Frame Resultado, que tem os modelos, vou desempacotar, desalinhar a coluna coeficientes, que é essa aqui de cima que eu criei, vou ignorar as demais, vou tirar fora os intercepts, e aí o resultado que eu vou ter é uma tabela que tem para cada estado qual é o coeficiente que explica, no modelo que eu fiz para aquele estado, o efeito do log da receita no log da quantidade de votos que a pessoa recebe. Estão aqui as estimativas de cada um dos estados. E aí eu posso, agora de posse dessas estimativas, eu posso visualizá-las. Por exemplo, fazer aqui um ggplot, x igual ao f, y igual ao coeficiente, como é o nome lá? Coeficientes aqui, estimate. E eu posso visualizar aqui já um point. Posso visualizar os coeficientes para cada um dos estados, assim não é muito compreensível, mas é simples de melhorar isso. Isso aqui também mostrando, né, quanto aumenta os votos, a votação de uma candidatura em função de uma maior receita, de mais gastos na candidatura. E aí o estado onde isso aumenta mais rápido, o estado onde R$1 a mais de receita tem mais impacto na campanha de uma pessoa, transforma em mais votos, é o Maranhão, de longe, tá? Seguido aqui do Acre, Ceará, Piauí e assim por diante. A gente pode ver onde é que tem mais efeito e onde é que tem menos efeito, né? Isso aqui é uma medida direta de quanto o dinheiro impacta em cada uma dessas campanhas aqui. Claro, eu estou mostrando só a estimativa do coeficiente, talvez seja justo mostrar aqui as estimativas com inferência, conf.high. E ver quem tem claramente em que faixa de valores é plausível que esteja o efeito de cada um dos estados, né? Você pode ver que, por exemplo, para Alagoas, nossa estimativa é menos precisa do que, por exemplo, para outros estados que têm o intervalo de confiança mais curto. Mas dá para ver que o Maranhão, sim, é esperado que o Maranhão tenha um efeito maior do que qualquer outro estado, né, a partir do que a gente vê nos coeficientes. Tem uma outra coisa que a gente pode ver também, que é quais são os R quadrados, né? Usando aqui a mesma sintaxe, eu posso neste ajuste, tirar aqui esses outros aqui, modelos, ajuste, não posso tê-lo aqui. É isso. E agora, se eu olhar os ajustes, a gente pode ver, né, vamos olhar aqui, no Maranhão eu tenho um modelo que até explica bastante, né, dos dados. Em que estado apenas o gasto da campanha mais explica o que acontece com os votos, né? Eu posso ver isso a partir aqui do R quadrado, eu posso ver que no Acre, no Maranhão, um modelo que tem sabe apenas quanto a pessoa gastou, vai saber dizer bastante sobre quantos votos a pessoa recebe, enquanto em estados como Roraima e Santa Catarina isso acontece muito menos. Outros fatores têm mais impacto e o ajuste do nosso modelo aos dados é muito menos claro. Tem uma última visualização que a gente pode fazer que eu acho interessante também, que é a partir das previsões aqui dos modelos. A gente pode extrair dos dados aqui as previsões, tirar aqui, e visualizar esse previsto aqui
Aí aqui eu posso usar no X, de fato, o total receita. No Y, que o modelo diz que acontece. Ou não, no Y eu posso ter diferentes coisas aqui. Primeiro eu posso ter o Y, os pontos aqui. Os votos. Eu não tenho não. Os votos aqui. Quantidade de votos, tem sim. QTD é votos. Se eu visualizo isso aqui, eu tenho todo mundo aqui. A quantidade de votos eu vou precisar ver em escala de log. São log 10. A receita também, aliás, né? A visualização que a gente tinha lá no começo era assim. Tá. Só que agora eu tenho todos os estados aqui, eu posso separar por estado, que é uma coisa legal de fazer. E passar a ter uma visualização que mostra as candidaturas de cada estado aqui, né, junto com uma linha que mostre como é que é o modelo. Faltou de novo. Que mostre como é que o modelo, quais são os valores que o modelo estima, né, que acontecem para cada um dos estados. Mas eu posso até fazer o contrário aqui. Quase ficando legível, gente. O processo é iterativo, tá? Pronto, agora sim. E a gente pode ver, né? No Maranhão, a reta ela é mais inclinada do que, digamos, vamos procurar Roraima, que é aqui onde a reta está menos inclinada. Isso quer dizer que o impacto, o coeficiente no Maranhão ele é maior em magnitude, né? Quanto maior o coeficiente, mais inclinada fica a reta. E a gente pode estudar aqui o que está acontecendo, como é que é o modelo no Maranhão, no Roraima, na Paraíba, está aqui meio que no meio do caminho, e visualizar esses muitos modelos. O que eu quero mostrar com esse exemplo, que eu acho que é interessante, né? Você pode ver a sintaxe em mais detalhe depois no notebook que eu vou colocar no link do vídeo aqui, mas o que eu quero mostrar que é mais interessante é como, às vezes, ajustar vários modelos a diferentes porções do dado nos dá uma estrutura interessante para que depois a gente possa comparar esses modelos, comparar características dos modelos e aí aprender sobre os diferentes subconjuntos de dados, que nesse caso aqui são diferentes estados. Mas você poderia, por exemplo, agora, para se divertir, fazer uma análise semelhante por partido que existe nos dados e ver em quais partidos o dinheiro mais importou, mais importa na campanha, em quais partidos as pessoas ricas têm mais privilégio comparado com as demais, em quais partidos as pessoas negras recebem uma quantidade, tem diferença maior em votos recebidos comparados com as brancas. Pode inclusive criar um modelo que tem aqui, mudar esse modelo aqui para ter todos os coeficientes que lhe interessam e depois analisar aqueles que lhe interessam, né, em diferentes sequências como essas que eu fiz aqui para um modelo com uma variável de resposta. Isso tudo eu espero que tenha sido um passeio interessante sobre um estudo de caso concreto, usando dados para modelar um conjunto, né, para entender a relação entre um conjunto de variáveis num conjunto de dados que me interessa aqui. Eu não sou cientista político, essas coisas aqui provavelmente seriam melhores explicadas por alguém dessa área, mas eu tipicamente aprendo bastante e participo do debate sobre questões relacionadas ao financiamento, à campanha, a eleições, com análises como essas, e espero que esse estudo de caso possa lhe mostrar como fazer isso nessa situação e em outras que lhe interessem. No próximo vídeo a gente volta a falar de conceitos sobre regressão de novo. Até lá!